Oi, povo de Deus! Mais uma vez, eu, teu amigo Claudionor Cardoso, passando por aqui e já cumprimentando a todos aí na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, mais um momento da Palavra de Deus, né? Quero dizer para você que é um prazer imenso poder estar adentrando no seu lar, né? Levando o melhor da Palavra de Cristo a todos. E já convidar você que ainda não é inscrito no meu canal a se inscrever, né? O botão vermelho aí, ó, aperta esse botão, se inscreva e depois você corre lá e acione o sininho para que todas as vezes que sair vídeos novos você possa ser notificado, tá bom? E nesta oportunidade, muito feliz, eu quero lhe convidar a fazer leitura de um texto comigo, é claro, se você puder, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 6 e o verso de número 9. É muito importante esse momento da leitura da palavra de Deus, visto que a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando conosco, tá certo? Então eu quero com você ler o texto no livro do Gênesis, capítulo de número 6 e o verso de número 9. E diz o texto: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Vamos repetir? Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. É o que diz o texto no livro do Gênesis, capítulo de número 6 e o verso de número 9. O texto está falando sobre o nosso irmão Noé, o patriarca Noé, que viveu um período de uma experiência gigantesca com Deus, um patriarca que com certeza partiu dessa terra há muitos e muitos anos, mas deixou aí um legado de fé, de esperança, de paciência e fidelidade no Deus que ele servia. A Bíblia vai dizer, no verso de número 9, que Noé era um varão justo e reto. Quando nós analisamos o que é um homem ser justo, é porque ele praticava a justiça de Deus. Ele trazia para si a realidade da vontade de Deus. Ele fazia o que era justo. Era um homem que ele era fiel naquilo que ele gostava. Um homem que fazia todo um diferencial na sua geração ou nas suas gerações. É o que nos diz a Bíblia Sagrada, que Noé era um homem justo, um homem reto. O homem reto é aquele homem que andava em retidão com Deus, um homem que andava na linha com Deus, no prumo de Deus. Todas as vezes que Deus procurava Noé, ele estava na linha, alinhado, um homem reto, um homem que não se desviava os seus pés para praticar a maldade. Então esse era o nosso irmão Noé. E ora, dizer para você nessa oportunidade que Deus está procurando pessoas, homens como Noé. Então ele era um homem justo, um homem reto, e Noé andava com Deus. A Bíblia diz que Noé andava com Deus por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus, Deus mandava Noé ir, ele ia, Deus mandava Noé voltar, ele voltava, Deus mandava Noé falar, ele falava. Havia momento em que Deus dizia, Noé, agora é hora de ouvir, Noé ouvia. Então ele andava com Deus, era aquele homem temente,
andava nos preceitos de Deus, andava no querer de Deus. Então ele, logicamente, era um amigo de Deus. E nesse texto sagrado que nós lemos, nós percebemos um homem que fazia diferença no meio da geração em que ele vivia. Bom, o segredo de Noé estava nessas três virtudes que o texto bíblico aponta na vida de Noé. Bom, ele era um varão justo, um homem reto, um homem que andava com Deus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava justiça. Noé era um homem reto, isto é, ele amava a retidão, aborrecia a tortuosidade. Noé andava com Deus, isto significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa vida, o nosso Senhor. Possuindo esses requisitos, podemos fazer a diferença também em nossa geração. É claro, se nós conseguirmos possuir esses requisitos que Noé tinha, né? Pois nós fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. A palavra de Deus ordena que não devemos nos conformar com este mundo, mas a Bíblia nos diz que nós devemos transformar, né, pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo isso em Romanos capítulo 12, verso 2. A palavra de Deus que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nós não devemos de modo algum conformar com o pecado desse mundo, com as orgias e as depravações desse mundo, as imoralidades que acontecem nesse mundo odierno, onde se pecam todos os dias, todos os momentos, e para o mundo aí fora parece normal. É uma naturalidade tamanha. Mas nós, cristãos, servos de Deus que somos, nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação do entendimento, é que disse Paulo em Romanos capítulo 12 e verso de número 2. E nós temos homens que faziam a diferença em sua geração também. A Bíblia fala também sobre Enoque, além de falar sobre Noé, a Bíblia também fala sobre Enoque, né? Vamos aprender um pouco sobre Enoque. Enoque fazia diferença em sua geração, porque andava com Deus. Gênesis capítulo 2, capítulo 5, verso 22 e o 24. A Bíblia diz que Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. É claro que Enoque, ele tipifica mesmo, ele simboliza, ele está enquadrado na igreja, no ato de simbolismo, aquela igreja que anda com Deus, aquela igreja que será arrebatada ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também José. José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque a Bíblia diz que José era homem sábio, homem ajuizado e que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele, diz o texto. Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao 23, e Gênesis 41, 38 ao 39. A Bíblia fala sobre essas qualidades do nosso irmão José. José é um homem que tinha o Espírito de Deus e era um homem temente, um homem fiel a Deus. A Bíblia também fala sobre Samuel. Samuel, um homem diferente, pois ele fazia diferença no meio de uma geração, porque ele era um homem honesto e ninguém tinha do que lhe acusar. 1 Samuel, capítulo 12, o verso do 1 ao 5. Samuel era aquele homem tão temente que o povo ficava procurando alguma coisa na vida de Samuel para lhe acusar.
Mas a Bíblia diz que ele era homem diferente no meio da sua geração, porque ele era um homem honesto. E você? O que você pode falar da sua honestidade? Você tem sido fiel? Você é aquele tipo de pessoa que diz, não, Senhor, eu estou aqui, quero ser fiel, quero ser honesto e eu quero fazer a tua vontade. Você é igual Samuel ou você é igual Saul, desobediente, teimoso, de dura serviço? Então nós temos também, além de Enoque, José, Samuel, nós temos Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem sincero, um homem reto, um homem temente a Deus, e ainda diz mais, e que se desviava do mal. E ele fez a diferença no meio da sua geração também, né? Jó, um homem íntegro, que se desviava do mal. Nós temos essa leitura em Gênesis capítulo 1 e verso 1, e o capítulo 42, do verso 7 ao verso 10. A Bíblia, você pode ler lá, e a Bíblia ela vai descrever toda uma vida íntegra do nosso irmão Jó, né? A ponto que a sua mulher chegou e mandou com que Jó amaldiçoasse, abandonasse o seu Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Você retém essa tua fidelidade, essa tua sinceridade, e você está passando por prova. E nós aprendemos que é no meio da prova que o Senhor exalta aqueles que lhe o temem. Então nós temos, além de Jó, nós temos também Daniel. A Bíblia diz que Daniel também ele fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia. Por quê? Porque ele tinha no seu coração um propósito bem definido de servir somente o seu Deus, o Deus de Israel. Estava em terra alheia, é claro, estava cativo na Babilônia, foram levados por Nabucodonosor e estavam confinados ali. Isso foi por ordem de Deus. Deus estava usando o Nabucodonosor para dar uma repreensão na nação de Israel por causa de algumas desobediências. Então era assim que Deus fazia com muitos daqueles que eram desobedientes. Mas nesse período Daniel foi um homem íntegro, mesmo em uma terra estranha, em uma terra de idolatria, de abominação. A Bíblia nos conta, nos diz que Daniel ele foi um camarada que ele fez a diferença no meio daquela geração corrompida da Babilônia, porque a Bíblia diz que ele tinha no seu coração um propósito bem definido. E nós, como cristãos, meus irmãos, vocês que estão me assistindo, me ouvindo, nós precisamos ter um propósito, pois Deus trabalha com propósitos. Sim, Deus trabalha com propósitos, e como cristão que somos, também devemos trabalhar com propósitos e propósitos bem definidos. Não é aqueles propósitos, sabe, sem muita vontade. Eu faço lá um propósito e não cumpro esses propósitos. Daniel era um homem excelente na presença de Deus, porque ele tinha uma fé tamanha, né? Quando falo sobre Daniel, eu fico emocionado. Daniel, por exemplo, na cova dos leões, um homem de muita fé, ele não temeu, não negou a sua fé, não deixou de orar por causa do edito do rei e das acusações dos seus adversários, com inveja da sabedoria e toda a inteligência que Deus lhe havia constituído. Então, ele era um homem que tinha um propósito bem definido, de servir somente ao seu Deus. Isso está em Daniel capítulo 1, verso 8, e Daniel 6, do 1 ao 5. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou da diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração que viveram. Ezequiel 14, 14. Então, Deus ele vai testemunhar como Deus ele testemunhou, falou bem de Jó para Satanás
que é o adversário da nossa alma. Agora, oxalá Deus ele pudesse dar testemunho da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Nós que estamos vivendo esse período de cristianismo, em um mundo odierno, um mundo cheio de tantos pecados, onde os governantes querem empurrar de goela abaixo, né? Coisas tão absurdas que é abominante, abominável até em dizer. Né? E nós estamos vivendo um período de uma devassidão, de pecados horrendos, mas nós temos que ser luz nesse mundo. Precisamos ser sal para temperar, dar gosto naquilo que perdeu o gosto. E devemos ser luz nesse mundo de trevas tão corrompido, né? Pois nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio à geração perversa, corrompida, em que nós estamos vivendo. Onde nós devemos resplandecer como astro neste mundo. Filipenses capítulo 2, o verso de número 15. Filipenses capítulo de número 2, o verso 15. E, na verdade, Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, nós temos que alumiar, clarear o caminho daqueles que estão vivendo em densas trevas. Nós temos que ser diferentes. E eu quero perguntar para você nesta oportunidade. Você tem feito a diferença no seu bairro, na sua cidade, na sua congregação, lá no colégio onde você estuda, no teu trabalho? Ou você é do tipo de que tanto faz como tanto fez? Se você está com os cristãos, você fala a língua dos cristãos. Mas se você está com os ímpios, você é Maria, vai com as outras. Você vai na velocidade dos ímpios. Falam tudo quanto eles falam, ouve tudo quanto eles ouvem e até participa de festividades mundanas. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época em que não se preza mais pela doutrina, pelo ensinamento, pelo mandamento do Senhor Jesus. A Bíblia diz, olha, não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está neste. E nós já estamos vivendo aí um tempo de pessoas vivendo enganadas, achando que realmente tem Deus na vida, que o Espírito Santo lhe usa e que é templo do Espírito, quando, na verdade, o Espírito de Deus está muito longe. Porque algumas pessoas que estão vivendo um cristianismo barato, um cristianismo fraco, são crentes na igreja, mas lá fora faz de tudo, é o oba-oba do mundo. Eles praticam, ouvem, falam, participam de tantas coisas. E até aqueles que dizem cristão, eles compactuam de ideias satânicas, né? Como aqueles que parece que vamos fazer o que dá para fazer, depois a gente vê como fica aquilo que a gente fez. Pois, na verdade, não é assim que Deus trabalha. Pois a Bíblia nos afirma, categoricamente, e isso eu não estou inventando para você aqui, é você que me ouve, a Bíblia diz que Deus ele vem buscar, ele veio salvar e vem buscar um povo zeloso e de boas obras. E quais são as obras que você tem praticado? Quais são as obras que você tem praticado em todo o período aí de cristianismo que você tem vivido, desde que você levantou as suas mãos, confessando Jesus como Salvador? Você tem desviado do mal? Tem sido como Jó? Você tem sido um homem honesto no meio dessa geração corrompida, como foi Daniel na Babilônia, que tinha no seu coração um propósito bem definido? Ou você não tem nada definido ainda, você está indo e não definiu nada, você ainda vive em cima do muro? Ou você é como José, que
fazia diferença em qualquer ambiente que vivia. José não era igual camaleão. Tem uns crentes aí que é igual camaleão. É o famoso furta-cor. Se está em um local verde, ele fica verde. Se está em um local preto, ele fica preto. Ele muda de cor. Então é o famoso camaleão furta-cor. Ele tem crente que é assim. Ele se adequa ao local que ele está. Ele se adequa no seu linguajar, no momento em amizades que ele está vivendo. Mas o Senhor Deus não nos chamou para sermos dessa forma. Não. O Senhor Deus ele nos chamou para fazer a diferença. E você precisa fazer a diferença. Jesus está voltando, ele não demora a voltar, e eu acredito que os últimos dias, os últimos momentos da Igreja de Cristo na Terra, e nós estamos observando pessoas que se dizem cristãos. Pasmem vocês. Pessoas que se dizem cristãos, que eles ainda não têm certeza da sua fé, não têm certeza que se Cristo voltar hoje, ele consegue subir no arrebatamento. Cristão que ainda pratica orgias pecaminosas, cristão que de vez em quando eles dão um pulinho lá no mundo, né? No oba-oba, uma cachaçinha, uma amizadezinha devassa, e por aí vai. Então, esse não é o cristianismo que eu prego. Não, esse não é o evangelho que eu prego, que alguns pastores fiéis e tementes, justos e sinceros pregam. Não é o evangelho que Paulo, Pedro, Tiago e João pregavam. De forma alguma. A Bíblia diz que o amor do mundo não pode estar no nosso coração. Tanto é que Jesus diz, olha, todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a cada dia a si mesmo. Então essa vida de seguir a Jesus e de levantar a mão e aceitar a Jesus é uma renúncia. Todo dia eu tenho que renunciar ao pecado, o desejo, a vontade, os convites que me fazem para mim ir e estar em determinados lugares, em frequentar e fazer aquilo para qual eu fui convidado, então eu tenho que renunciar. Ah, pastor, mas é tão bom, sabe? Depois eu peço perdão, eu me arrependo, eu confesso, eu procuro o pastor da igreja. Amigo, ainda que dê tempo, mas e se não der tempo, ou dando tempo não, isto é uma vida imoral. Você não construiu, ou você não deixou Deus construir um caráter definido na sua vida. Então você é uma pessoa de um caráter furtado. Uma hora você pensa uma coisa, outra hora você pensa outra. E como cristão, já terminando aqui a minha fala, como cristão nós não devemos de forma alguma viver desta maneira. Temos que ter um caráter definido, uma fé definida e propósitos definidos. Então eu gostaria que você refletisse nessa minha fala, nesse momento, né? Um pouco extenso a minha fala hoje aqui, mas isso é bom, pois nós temos que prezar pela boa palavra de Deus, o ensinamento. Hoje dá medo ouvir alguns pregadores da atualidade, os pregadores desse movimento, os pregadores da prosperidade. Se Deus faz, ele é Deus. Se Deus não faz, ele deixa de ser Deus. Ou alguns que dizem, não, eu aceitei Jesus como Salvador, entreguei minha vida na mão dele, trabalho para ele, sou dizimista, então eu tenho o direito de cobrá-lo. Ele tem que me fazer uma pessoa próspera, ele é obrigado, vamos botar Deus na parede. Amigo, esse evangelho não é evangelho que salva. Esse evangelho não muda nem a sua fisionomia. Isso não muda nada. Não muda nem sentido, nem rumo, nem direção. Quanto mais o teu coração, que é um coração enganoso. Então, terminando aqui, eu quero lhe aconselhar
a você mudar o seu conceito, pois o Evangelho é um Evangelho que transforma. Eu falo sempre que Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falo sempre que estou pregando que tem muitas pessoas que encontraram o caminho, estão no caminho, mas ainda não conseguiram encontrar Jesus no caminho. Ainda que Jesus é o caminho. Eles encontraram o caminho, mas está procurando a verdade até hoje. Porque eles levam e vivem uma vida de mentira. Estão na igreja, participam da ceia, do coral, pregam, cantam e até líder de louvor. Mas eles vivem no caminho uma vida de inverdade, pois eles não encontraram a verdade. A Bíblia diz, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livre. E quem é Cristo? Cristo é a verdade. Se a pessoa está na igreja há anos, é batizado e por aí vai, e ainda ele não é liberto, então ele não encontrou a verdade ainda. Tá certo? Que Deus te abençoe, que você possa refletir nessas minhas palavras aí, dirigida pelo Santo Espírito de Deus para te animar aí, quem sabe, fortalecer você com essa decadência de fé que talvez você esteja vivendo e te animando assim, te encorajando a fazer como Paulo, né, prosseguindo para o alvo, para a carreira que me está proposta e o nosso alvo é Cristo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Mas para você que está aí ainda em cima do muro, vivendo, cocheando em dois pensamentos, é momento de você escolher o lado que você quer ficar. Pois, de repente, Cristo volta e você acaba ficando nesse mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Preparando Deus, nós estaremos de volta com mais um momento da Palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe.